E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender, tecnicamente falando, como é que você deve se comportar diante de um cenário gráfico onde te dá uma oportunidade, seja de venda, seja de compra, desde que exista ali padrões harmônicos para você trabalhar o gráfico. Tem duas formas de você analisar os padrões gráficos. Ou existe harmonia de movimento, ou existe divergência de movimento. Quando existe uma harmonia de movimento, ou seja, você encaixa um contexto, você vai ver oportunidade de entrada. Quando há divergência de movimento, ou seja, não encaixa os padrões nos setores e há uma divergência dessa movimentação, você não tem harmonia. Tá lá, pessoal, entrada linda. Então, o que faz com que 90% dos traders quebrem suas contas, pessoal? O que faz um trader iniciante onde 90% dos traders quebram a sua conta? O que faz eles fazerem isso? É a falta de paciência com disciplina. Você aprender a forma de operar, você entender como é que se opera, você colocar no papel o conjunto de regras que você deve seguir. Quando eu falo no papel, é praticamente mentalizar isso e seguir isso a fio. Eu não falo sobre seguir um plano, seguir um passo a passo, seguir um método. É isso que você faz quando você faz uma operação ou uma análise no gráfico. Desde que você precise analisar tudo que o gráfico está fazendo dentro de uma regra técnica. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual foi a técnica que eu utilizei aqui para analisar o gráfico? Simples. Região de resistência, região de suporte, região de resistência, região de suporte. Eu já sei que esse gráfico está trabalhando vendido, só que eu sei que aqui, ó, existe o quê? Um doji no meio do caminho. Esse doji está abaixo dessa região de 50% do gráfico. Quem está no treinamento aí está entendendo o que eu estou querendo dizer sobre esse doji. Então, da mesma forma como teve aqui, ó, grandes players tentando segurar ou se posicionando nessa região, eu tenho que tomar cuidado com esse movimento aqui. A ideia de fazer uma venda, eu já sei. Agora, eu vou poder continuar aqui nessa região, então eu tenho que ter o quê? Uma paciência de encaixar a ação do preço na causa do movimento. Então, quando eu entender que existe uma causa para que o gráfico faça isso, eu vou ver o efeito acontecendo. Então, o preço só se movimenta porque tem uma causa. Então, 90% dos traders iniciantes quebram sua conta porque eles não conseguem ter a questão prática de entender que você deve ter disciplina e paciência na aplicação da técnica dentro de uma gestão de risco. Por exemplo, hoje é sexta-feira, dia de volatilidade no mercado, dia de mercado volátil. O que eu tenho que fazer no mercado? Eu tenho que pegar o pão de cada dia, pegar a minha fatia do mercado, ó, e tchau mercado. Não adianta eu ficar exposto no mercado num dia como hoje. Pode ver, ó, que o gráfico está formando dojis. Olha aqui, ó. Dá uma olhada como está o gráfico, ó. Doji aqui. Opa. Deixa eu pegar um círculo ficar melhor, ó. Doji aqui. Doji aqui. Regiões fechando com doji. Pavio em todas as regiões. Olha esse movimento aqui do gráfico. Dá uma olhada como ele tem pavio, os candles. Agora, a partir do momento que eu consigo entender o gráfico, eu tenho uma movimentação de entrada clássica aqui, ó. Eu tenho uma região onde o preço começa a brigar na região,
onde o preço abre, fecha, abre, busca a máxima, recolhe, fecha, e ele tem o que? Uma demonstração de pouca fluidez de movimentação, ou seja, eu tenho aqui aquilo que nós chamamos de um alvo perfeito para eu fazer uma entrada de venda. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que trabalhar a queda do mercado. Então, quando eu olho o mercado aqui, ó, eu já vi que o gráfico saiu de uma região... Opa, deixa eu mudar aqui. Eu já tenho toda uma contextualização técnica. Ele já rompeu essa região de fundo. E ele está vindo formar o quê? Um novo canal. Então, eu começo a entender que ele sai do canal 1 e ele começa a fazer o quê? Trabalhar no canal 2. Canal 1, canal 2. Ou seja, se eu tenho região de suporte, que foi rompida e agora se tornou resistência, eu tenho o fluxo do mercado empurrando o preço para baixo. Então, eu preciso encaixar esse modelo de movimento, eu preciso esperar a ação do preço decidir uma movimentação para mim e saber que se o preço saiu de uma região de resistência, futuramente ele vai buscar uma região de suporte, dentro daquilo que nós chamamos de harmonia de movimento de canais. Então, como eu falei para você no início, você precisa entender que o gráfico é harmônico. E quando tem divergência, não tem entrada. Ou seja, não adianta eu querer ficar arriscando entrada onde não existe. As oportunidades, quando aparecem no gráfico, pessoal, elas são muito claras. Então, para você se tornar uma pessoa consistente, saber fazer uma gestão de risco, e não fazer como os 90% dos traders iniciantes que quebram sua conta, é você ter a convicção e o conhecimento técnico e saber fazer essa gestão de risco. Entender que quanto menos entradas você fizer, mais assertiva será a sua análise e menos risco você estará trabalhando no mercado. O risco-retorno funciona justamente em cima quando você erra uma análise ou erra uma operação, por algum motivo exterior, por exemplo, da sua análise. Tomou um loss, aí você abre a gestão de risco. Então, é 2-1, 3-1, não importa qual seja. O importante é você ter a conexão e a convicção de que existe uma forma de defesa do seu capital. Ah, mas eu sou estabanado, eu fico nervoso, eu perco consciência, eu tento recuperar. Bom, isso são coisas que você está cansado de ouvir. Se você continuar assim, vai continuar quebrando capital. Agora, mas eu entro, eu faço lá 10 operações, eu acerto 7, eu erro 7, erro 8. Bom, pessoal, aí não é gestão de risco apenas. Aí é falta de conhecimento técnico mesmo. Tá? Conhecimento técnico mesmo. Porque você fazer 10 operações no dia e errar 70% significa que você não tem conhecimento nenhum do que é um gráfico. E aí é uma questão técnica. Eu não sei, eu faço as minhas marcações e rompe. É uma questão técnica. Eu faço a marcação, tomo loss, mas eu não sei por quê. É uma questão técnica. Eu faço a entrada e depois o preço faz o movimento que eu queria. É uma questão técnica. Então, existem as questões de gestão de risco, existem as questões técnicas. Então, é um conjunto de fatores que faz com que você venha quebrar a sua conta ou quebrar o seu capital. Principalmente em dias onde você não deve ficar exposto no mercado. E geralmente isso acontece numa sexta-feira. Geralmente, pessoal, tá? Geralmente. Entendeu essa entrada aqui? Conseguiu compreender? Eu acho que já vale o seu like, já vale você se inscrever no canal, já vale você ativar o sino de notificações. Espera aí, deixa eu tirar a propaganda do antivírus aqui, que ele sempre aparece nessas horas, né? Tá lá, tirei. Então, já vale a pena você se inscrever todos os dias. Eu trago conteúdo aqui para vocês. Inclusive, eu deixo aqui de forma gratuita este book, onde eu falo sobre 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Você pode fazer o download aí de forma gratuita, ler
São 36 páginas de estudos, pessoal, um belo material. Como é que você faz para fazer download? Você pode vir abaixo de qualquer videoaula aqui e procurar pelo link do canal do Telegram, tá? Então, até esta aula que eu estou dando agora, quando terminar, você pode vir aqui na descrição e fazer isso. Você vai procurar pelo link do canal do Telegram, vai entrar e fazer o download onde está fixado o e-book. Ou também, aqui ó, nesses links, pode ver que tem um link mais 3 links. Aqui estão todos os links também que você precisa. O link para acessar e fazer parte do treinamento, o link do meu WhatsApp, o link do meu canal do Instagram e também aqui do Telegram para você entrar e fazer o download, tá? Então, ó, você tem aqui o meu Instagram, que eu sempre gosto de mostrar, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui ó, com só resultados de alunos, 70% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, Stories que eu posto todos os dias. E aí você pode também seguir e acompanhar os resultados. Aqui, por exemplo, ó, no canal do Telegram, quando você abre, aparece aqui, ó, mensagem fixada, tá vendo? Download e-book 16 padrões. Clicou aqui em cima, abre 2 links e você escolhe qual dos 2 links você quer para fazer o download, tá bom? Aqui dentro, além das aulas que eu subo todos os dias, você vai ver resultados de alunos, como o César aqui, ó, fazendo 6-1, mandando seus resultados. Praticamente a meta de sexta-feira batida, né, César? Aqui o Silvio, ó, batendo meta também, de novo, novamente, como faz todos os dias. Aí ele deixa todo um recado aqui do coração para você que quer aprender, que quer ser aluno, entender que esse mercado, se você realmente estudar, você vai seguir o plano. Ó, o Silvio opera todo dia pelo celular, pessoal, e todo dia meta batida, tá? Então não importa se você tem celular, computador, o importante é você se dedicar aos estudos. Aqui é o Nicolas, ó, 3-0, saindo positivo, análise gráfica é vida e é mesmo. Aqui você vê o Rafael, ó, batendo meta, operando aqui numa correção. Aqui você vê o Eliseu, ó, batendo meta, lucrando novamente. Olha que entrada linda. O Eliseu também operando pelo celular aqui, tá, pessoal? Aqui é o Valcledes, ó, entrada linda aqui na região, batendo meta, operando também pelo celular. Você viu quanta gente operando pelo celular? E além de estar operando pelo celular, são corretoras diferentes, se você prestar atenção. Ou seja, essa história de que eu tenho que operar em corretora tal, a técnica só funciona se eu operar em corretora X, eu sou obrigado. Pessoal, algum dia você viu colocando um link de uma corretora aqui para você fazer parte? Algum dia eu mostrei uma afiliação de corretora aqui? O dia que alguém falar assim para você, você só entra aqui no grupo se entrar no meu link aqui da corretora. Você só vai ter aula grátis comigo se você entrar aqui no link da corretora. Tá aí a pegadinha, hein? Depois se informe sobre isso, mas aí você tá caindo de patinho na mão da pessoa. Bom, você não vai ver nunca isso aqui porque o meu intuito é te ensinar. O meu intuito não é parceria com corretora. O que você tem que fazer é o seguinte: colocar a cabeça no lugar, entender que o mercado é lindo, maravilhoso, e se você não sentar o bumbum na cadeira e estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Valcledes aqui batendo meta, Rafael aqui novamente batendo meta, ó. Olha a entrada do Rafael, praticamente a mesma entrada que eu fiz aqui, ó. A mesma coisa. São situações diferentes, são padrões diferentes, são harmonias diferentes, porém é o mesmo princípio da entrada que o Rafael fez. Conseguiu entender? O gráfico é vivo, pessoal. Então, a partir do momento que você aprende todos os princípios e coloca em prática aquilo que funciona, você vai ver diversas variações das movimentações, mas vai saber entender e analisar com calma. Por isso você erra as marcações. Ó, não sei se você percebeu, mas essa semana eu estou batendo muito na tecla dos erros. Tem muita gente que não percebe certas coisas, né? Mas se você perceber, ó, a aula de ontem, por isso você erra nas marcações. Eu falei sobre erro de marcações. Hoje eu estou falando um pouco por que você, geralmente o trader iniciante, quebra seu capital. 90% daqueles que começam, ele coloca um capital na corretora e quebra. A semana toda eu estou batendo em cima de erros. Eu estou corrigindo erros aqui, talvez você não está nem prestando atenção.
Por isso que você deve seguir o canal, por isso que você deve acompanhar as aulas todos os dias, porque você vai aprender muito com essas dicas, pessoal. Aqui, ó, olha o John, olha essa sequência do John. Pega a visão, Cadu, análise gráfica é vida, isso é muito estudo com o senhor. É isso aí, ó, olha o John. Olha a sequência do John, depois você conta aí os resultados dele. É muitos estudos com o John. O John faz 1 ano e meio que estuda comigo, o John está sempre fazendo uma aula particular comigo, tá aí, ó, arrancando dinheiro do mercado todo dia, altamente lucrativo. Ou seja, aqui o Marcelo, ó, 6-1 batendo meta. É possível? Óbvio que é. Ó o César de novo que fez o 6-1, fazendo 3-0. E assim por diante. Ó o Eliseu de novo, mais uma entrada assertiva. Ó o Eliseu aqui de novo, ó, mais uma entrada assertiva. O Nicolas que fez 3-1, batendo meta de novo aqui. Ou seja, você precisa ter a convicção e a confiança daquilo que você realmente sabe. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta, ó. A mesma entrada que eu fiz aqui, ó. A mesma entrada que eu fiz, com variação diferente da movimentação do mercado. Padrões diferentes acontecem na região em relação ao mercado. Mas, tecnicamente, os princípios são os mesmos, pessoal, são os mesmos. Então, o Marcos aqui, ó, uma entrada só com 3 taxas, igualzinho eu fiz aqui, tá? Tiago aqui, ó, em outra corretora, batendo meta, fazendo 3-0. Conseguiu entender? Então, o que você precisa entender é que você precisa condicionar sua mente a entender como é que o gráfico funciona para você ter a convicção e o entendimento técnico de realmente saber como analisar um gráfico. Então, não adianta você pensar, eu vou sair apertando o botão aqui como se não houvesse amanhã, porque o correto é eu fazer uma entrada de compra ou venda nessa região. Não, vai depender de qual é o contexto que o gráfico está fazendo. Vai depender se existe ali naquela região algo que te leve a entender o movimento como um movimento assertivo. Vai mostrar para você se você pode pensar em fazer um movimento ali de compra ou venda na região. Caso não tenha uma harmonia de movimentação ali, o que você tem que fazer? Você tem que ficar fora do mercado. Você entendeu? Então, isso é o quê? É um conjunto de regras que a análise gráfica nos traz. Então, a análise gráfica nos traz esse conjunto de regras, mostrando tecnicamente que o gráfico demonstra para nós essa harmonia de movimentação. Quando há divergência, é uma divergência que não vai afetar aquilo que nós analisamos no mercado, e nós podemos então ter a consciência, a convicção do movimento para a gente fazer uma entrada, seja de venda, seja de compra, uma entrada na região onde nos dê a capacidade técnica e a demonstração ali que aquele movimento vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer uma entrada de compra nessa região aqui, ó. Ó, pena que saiu um pouco acima, ó. Olha só, eu poderia fazer uma compra nessa região? Poderia. Qual que é o meu intuito aqui? O meu intuito é que o preço está trabalhando 50% deste movimento e o preço vem buscar aqui para subir a movimentação. Essa é a minha busca ali na região. Cadu, mas parece que o preço não fez a movimentação. Sem problemas, eu vou pegar ele aqui embaixo agora, ó, tá? Fiz a entradinha com 3 taxas, ó, batendo meta. Se ele me der a oportunidade aqui, eu vou comprar ele agora aqui, ó, nesta região, tá bom? Eu vou aceitar esse loss aqui porque ele não fez a movimentação de continuidade ali na região. Vamos aguardar, né? Poderia ter defendido aqui o meu trade? Poderia, mas não vale a pena. Hoje é sexta-feira, pessoal. Existe muita volatilidade no mercado, tá? Muita volatilidade no mercado, ó. Quer ver que ele vai fechar ali naquela região? Quase ainda que eu peguei ali, ó. Quase que eu peguei. Se ele faz um pouquinho mais de força aqui, eu já conseguiria pegar ele na subida ali. Você entendeu? Então você vai entender o que? Existe uma regra, ó, existe uma regra de movimentação, existe uma regra de conjunto que o gráfico nos mostra todos os dias. Eu vou ver se eu pego ele mais 2 taxas aqui, ó. Peguei mais uma. Vamos ver agora. Você vai entender toda uma regra de movimentação. Você vai entender toda uma lógica de movimento
E dentro dessa lógica de movimento, você vai fazer o quê? Você vai encaixar aquilo que o gráfico demonstra todos os dias. Para isso, você tem que ter o quê? Confiança na análise, entendimento lógico, saber o que o gráfico está fazendo e aplicar, pessoal. Você não pode ter medo de errar. Você tem que ter convicção daquilo que você sabe e aplicar no gráfico. Tá lá, ó. Pull, take. Isso é conhecimento. É conhecimento, pessoal. Não tem como você fugir disso. Sentar bumbum na cadeira, estudar as técnicas, treinar todos os dias, colocar à prova o seu conhecimento, fazer marcações no gráfico, entender o movimento do preço, entender qual é a causa do movimento ali na região, entender a ação do preço, encaixar padrão de vela ali na região. Ó. Você viu o que aconteceu comigo aqui? Você viu que eu tomei um loss aqui, ó, nessa região? Olha só. O primeiro movimento aqui, eu fiz uma venda nesta região. Por que eu fiz uma venda nessa região? Porque a tendência estava justamente numa tendência de baixa. Perfeito? Perfeito. E por que agora você viu eu comprando? Porque agora a tendência está numa tendência de alta. Nossa, Cadu, mas eu já consigo ver uma mudança de tendência? Sim. Por que aqui nessa região eu já fiz uma compra? Porque a ideia do mercado era já fazer um movimento de alta. Eu tenho aqui, ó, região de 100%, região de 50% e região de 100% do movimento. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Entrei aqui, ó. Entrei na região. Fui precipitado, tomei um loss. Que maravilha, tomei um loss. Tutibei, fiquei nervoso, perdi a confiança? É óbvio que não. Porque se o preço não fez a movimentação aqui, ó, nessa região, ele vai vir buscar exatamente os 50% da região para fazer a movimentação de alta do gráfico. Tranquilo. Qual a dificuldade de entender isso aí? Ah, Cadu, eu não consigo fazer essas marcações. Ah, Cadu, eu não consigo entender o gráfico dessa forma. Então, o problema que você quebra a sua conta, o seu capital, se você está entre esses 90% de traders iniciantes que ainda quebra seu capital, a questão não é a gestão, a questão é falta de técnica mesmo. Por quê? Quando você não tem razão ou não sabe a análise correta no gráfico, é porque falta técnica. Quando um aluno começa a estudar comigo e ele manda um resultado para mim e diz assim: professor, eu errei, tomei um loss aqui, mas eu não entendi o porquê. Quando o aluno fala isso para mim, eu já entendi que ele nem sabia o porquê ele entrou. Sabe por quê? Por que você vê, por exemplo, eu faço uma entrada aqui nessa região. Você percebeu que eu fiz uma entrada de compra, né? Tomei um loss. E logo depois eu fiz a entrada de compra. Eu sei que eu tenho que comprar. O meu erro, ou o que eu fiz de errado, foi uma precipitação na execução da ordem. Então, quando eu tomo loss, eu já sei o porquê que eu tomei o loss. Então, quando eu faço uma entrada no gráfico, eu já tenho que saber o meu risco-retorno. Olha, essa entrada é arriscada, posso tomar um risco, mas depois eu recupero entendendo o movimento do gráfico, porque se ele não fizer isso, ele vai fazer aquilo. É isso que é analisar o gráfico, pessoal. Agora, você entra no gráfico, toma um loss e não sabe o porquê tomou loss, significa que você nem deveria ter entrado na operação. Conseguiu entender? Então, o que eu busco fazer com os alunos ou aqueles que vêm aprender comigo? Eu tento transportar todo o conhecimento que eu tenho a ele e ele dominar o gráfico de uma forma tão assertiva que ele vai saber exatamente o porquê fazer uma entrada ou uma venda naquela região. Então, se você está entre os 90% dos traders que quebram o capital, saiba que você pode mudar isso. Só depende de você. Você quiser vir para o treinamento, quiser aprender, será muito bem-vindo. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. No final da aula aqui eu vou deixar 2 aulas de gerenciamento, pessoal, para você, tá? Sobre gestão de risco, sobre gerenciamento, para você acompanhar. A nossa hashtag de hoje é 90% dos traders. Isso é pesquisa, tá? Não é lorota da minha cabeça. Então, 90% dos traders quebram seu capital sendo iniciante.
Você que chegou até o final, essa é a nossa frase nos comentários. Então escreva aí quando você chegar no final da aula para eu saber que você está acompanhando numa sexta-feira. Eu quero ser mais breve hoje, não quero tomar todo o seu tempo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, tenha entendido um pouco mais. Muda a sua mentalidade, muda a sua forma de ver o gráfico. Será muito bem-vindo aos estudos. Se você quiser fazer a aquisição do indicador, você que já chegou no módulo 13, é só entrar em contato comigo também que eu te mostro como funciona. Um ótimo fim de semana, um beijo no coração, fica com Deus, fui e até a próxima aula.